E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Hoje, galera, tem um jogo decisivo, né? A gente está no mês de março, início de março, e o Vasco já tem um jogo decisivo. É incrível. Vasco na lanterna e o Palmeiras na primeira colocação do campeonato. Estreia do Renato. Acredito que com casa cheia ou praticamente cheia. Tinham sido vendidos 15 mil ingressos até terça-feira. Acredito que a galera tenha comprado. Vai depender do tempo, né? Tá um tempo chuvoso no Rio de Janeiro. E pode ser que espante algum torcedor, né? De ir ao jogo. Mas eu acredito que a galera esteja motivada. Se fosse o Diniz, provavelmente não teria a quantidade de torcedores que vai ter hoje. E vou ver se eu consigo colocar aqui, galera, para vocês as possíveis escalações, tá? Do jogo. Aqui, ó, prováveis escalações de Vasco e Palmeiras. Vamos lá. Ó, isso aqui foi de ontem, tá? Palmeiras. O Vasco com o Léo Jardim, Paulo Henrique, né? Isso aí, Cuesta tá errado, porque o Cuesta nem foi relacionado, então joga o Saldívia. Robert Renan, Lucas Piton. E aí a dúvida no meio-campo. Aqui tá dizendo Thiago Mendes, Hugo Moura ou Barros, Tietê. Muita gente estava falando de Nuno Moreira, aí tá dizendo Juan Rojas. Então eu não sei como é que foi o treino. O Andrés Gomes, o David ou o Brenner, tá? Técnico Renato Gaúcho. Palmeiras, Carlos Miguel, Kevin ou Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Marlon Freitas ou Martinez, Andréas Pereira, que estavam dizendo que não ia jogar, tá aí como possível jogador, o Arias e o Alan, né, ou o Felipe Anderson, Flaco Lopes e Sousa. É certo que o Vitor Roque não começa o jogo, né, pelo que a gente tá vendo aí. Aqui, galera, vamos ver aqui a classificação, né, do campeonato. A gente pode ver aí que o Vasco é o lanterna, é o jogo dos extremos, né? Palmeiras na liderança e o Vasco na lanterna, mas com possibilidade, tá? Ó, vamos botar aqui a parte de baixo da tabela para vocês poderem dar uma olhada aí. O Botafogo, o Internacional perdeu, o Cruzeiro já perdeu também. E o Remo joga hoje contra o Fluminense, né? Tá aqui, ó, Remo e Fluminense 7 horas. O Botafogo teve o jogo transferido pro dia 29 e o Vitória empatou, tem um jogo a menos. Então o Vasco vencendo hoje o Palmeiras, o Vasco chega aqui na 15ª colocação, porque tem o saldo de -3, igual o Vitória, só que provavelmente o Vasco vencendo, o Vasco vai melhorar o seu saldo. E aí vai ficar com o mesmo número de vitórias. O Vasco sai temporariamente da zona do rebaixamento. Se o Remo vencendo, o Vasco fica em 16º, não em 15º. Né? Então é vencer para respirar, porque depois o Vasco tem jogos duros. Né? Se a gente colocar aqui, o próximo adversário vai ser o Cruzeiro, fora de casa. Então, ó, o Cruzeiro fora de casa que o Vasco joga no domingo, no próximo domingo. E depois o Vasco tem o Grêmio, dentro de São Januário. Não, Fluminense, perdão, na quarta-feira, dia 18. Então, assim, são jogos. O Vasco tem jogos difíceis pela frente. O Vasco precisa vencer hoje. A torcida precisa. Quem sou eu para pedir apoio da torcida, né? Mas é assim, gente, de 7h30 até 9h30 da noite, vamos apoiar. Se você não gosta do Paulo Henrique, preferiu o Puma. Se você não quer o Piton, preferia o Cuiabano. Se você tá pé da vida que o Tietê pode ser que jogue, você queria o Barros. Cara, vamos deixar... Não adianta também hoje já entrar em conflito, vaiar, essas coisas. É o início de trabalho, o Renato está começando. O Renato é um técnico malandro. O Renato é um dos técnicos com mais vitórias na Série A. Eu vi os últimos 2 jogos do Palmeiras contra o Novo Horizontino, um futebol pragmático, ganhou de 1-0, depois ganhou de 2-1. Então assim, hoje, galera, eu não quero espetáculo, eu quero uma vitória, que o Vasco ganhando o jogo, o Vasco sai da zona do rebaixamento, o Vasco ganha uma certa moral para pegar o Cruzeiro
Cruzeiro que ontem fez um jogo muito ruim contra o nosso rival, então vai precisar vencer o jogo contra o Vasco. Então que o Vasco hoje possa vencer, para no domingo a gente discutir até quem sabe um empate contra o Cruzeiro. Não é vergonha nenhuma. Imaginem 6 pontos. Esquece o que passou, galera. O campeonato do Vasco agora tem 34 rodadas. As primeiras 4 rodadas a gente perdeu tempo com o Fernando Diniz e depois com o Bruno Lazzaroni, coitado, que pegou aquela fogueira lá contra o Santos. Então vamos esquecer, vamos imaginar que o Vasco tem 34 rodadas para fazer no mínimo 44 pontos, que já tem um. Imagina o Vasco vencendo hoje do Palmeiras, o Vasco empatando com o Cruzeiro, faz 4 pontos em 6, ótimo, campanha muito boa. Depois a gente encara o Fluminense no Maracanã, provavelmente no Maracanã, o Vasco não pode jogar em São Januário, depois tem o Grêmio, tem o Curitiba, tem o Botafogo, então a gente tem jogos aí pra gente pontuar, pro Renato trabalhar esse time, fazer esse time marcar bons pontos aí dentro do campeonato. Galera, como eu sempre falo, hoje, como eu estou dizendo aqui, o importante hoje é vencer, independente de jogar bem ou não, porque vai dar uma baita confiança para o time. Os adversários já vão olhar o Vasco diferente. Pô, o Vasco do Renato venceu o Palmeiras. É outro respeito, né? É uma outra forma de olhar um time que venceu o líder do campeonato com a chegada de um novo treinador, um bom treinador. O Renato não é aquele cara que, quando começou a treinar o Vasco, o Renato tem vários títulos. O Renato foi o melhor brasileiro no Mundial de Clubes agora que teve com o Fluminense, com um elenco nem tão bom do Fluminense. A gente viu que no domingo o Vasco poderia ter, retrasado, o Vasco poderia ter vencido o Fluminense e está na final do campeonato, que passou aí agora. Então, assim, o Renato tem bons trabalhos, vamos acreditar. Eu vou dar aqui o meu resultado, vou botar 2-0 Vasco. Só a gente ganhar de 2-0 do Palmeiras, com Arias, com Flaco Lopes, com Gustavo Gomes, com Andréas Pereira se jogar, com o rapaz aí do Botafogo, que eu esqueci o nome dele agora, o cabeça de Marlon Freitas. Vai ser um piquerês, vai ser um bom resultado pro Vasco. Galera, saudações vascaínas aí, fui!